Na virada do século XX, o futuro da Coreia estava em jogo. O cristianismo estava em ascensão, missionários abriam hospitais e escolas e Cristo era proclamado nas igrejas e ruas. Mas o Japão chegou, ameaçando destruir não só a igreja, mas toda a identidade e cultura coreana. Então, um grupo de missionários começou a se reunir para orar. Eles queriam ver ainda mais de Jesus na terra, vinham fazendo isso há meses, e pensaram em desistir, pois nada incomum havia acontecido, segundo eles. Porém, logo após, numa noite de oração, muitos começaram a chorar e confessar pecados. Ao tentar controlar a sala, perceberam que outro conduzia a reunião e se afastaram. Um ministro coreano disse: "Foi um grande sinal e maravilha. Vi alguns lutando para se levantar, curvados em agonia. Outros, de repente, se ergueram para livrar a alma de pecados ocultos." Parecia imprudente fazer tais confissões, mas era inevitável. Estávamos sob um poder misterioso e terrível, missionários e coreanos indefesos. O culto inicial reuniu 1.500 pessoas, e naquele ano, as igrejas chegaram a 79.221 membros. Nos 5 anos seguintes, a Coreia teria mais de 300 mil cristãos registrados. Isso era incrível, considerando que uma geração antes, esse número era 0. Os cultos de avivamento duraram dias, mas não se limitaram às igrejas. Cristãos iam de casa em casa confessando pecados a quem haviam ofendido. Até escolas fecharam em Pyongyang, com crianças confessando erros a professores e colegas. A Coreia foi tomada por um sentimento generalizado de perdão e arrependimento. E desse derramamento do Espírito Santo, o primeiro presbitério coreano foi formado e os primeiros 7 ministros coreanos foram ordenados para servir a Coreia. Mas não parou por aí. Samuel Moffat, historiador nascido na Coreia do Norte e cujo pai presenciou o avivamento de Pyongyang, conta assim: prestes a entrar na reunião, um deles disse: "Seremos os primeiros ministros coreanos, mas uma igreja de verdade tem mais que ministros. Tem missionários." Olharam para um jovem que chegou atrasado à aula no seminário e disseram: "Você apedrejou o primeiro missionário. Você viu, não é? Então você será nosso primeiro missionário." E o moderador do presbitério, meu pai, que era o missionário apedrejado 16 anos antes, ordenou o homem que o havia apedrejado. E a igreja o enviou como seu primeiro missionário a uma ilha estranha no sul, onde foi apedrejado ao pregar o evangelho pela primeira vez. Há algo muito poderoso nisso. O maior avivamento da Coreia resultou no envio de seu primeiro missionário, Lee Ki-poo, que fundou 17 igrejas em Jeju, longe de Pyongyang. E isso geralmente é verdade para os cristãos coreanos. Aonde quer que vão, sua fé os acompanha. Não venho de uma família muito religiosa. Meus pais eram muçulmanos, mas não muito rigorosos. Quando o Talibã assumiu, frequentar a escola e a mesquita tornou-se praticamente obrigatório. Eu era muito zeloso com a religião e queria me juntar ao Talibã. Presenciei 4 mudanças de regime. Passei por uma guerra civil muito mortal. Este é Luke. Ele cresceu no Afeganistão durante várias tomadas do governo por regimes islâmicos. Na faculdade, começou a ter dúvidas sobre o Islã. Foi quando conheceu um casal cristão coreano no Afeganistão que o convidou para sua casa. Eles imprimiram uma página com o primeiro capítulo do Evangelho de João. Eles também ficaram nervosos, pois viram que eu estava muito ansioso. Eles tiveram que pensar bem sobre isso. Por outro lado, como trabalhavam na embaixada, isso poderia complicar muito o emprego deles. Ler a Bíblia, ouvi-los e conversar. Até então, não conhecia outros cristãos além desse casal coreano. Não conheço nenhum outro cristão coreano. Não conheço nenhum outro cristão estrangeiro. Não conheço nenhum outro cristão africano. Vi a vida deles, não só recebendo conhecimento e entendimento da Bíblia. Eu vejo como eles vivem.